Fala pessoal, beleza? Passando aqui para deixar uma importante dica aqui relacionada ao tema de repercussão geral de número 900, veiculado no final do ano 2022 pelo Supremo Tribunal Federal. Antes, eu peço que se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo e compartilhem para que possa chegar ao máximo de pessoas possível. Vamos ver aqui a tese. É defeso, ou seja, é proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Então, gravem aqui a tese. Geralmente, as bancas, sobretudo em provas objetivas aqui, copiam e colam a tese para que os candidatos aqui assinalem a alternativa. Então, só para ressaltar, esse não é um entendimento novo do Supremo Tribunal Federal. Vemos aqui um julgado do ano de 2014 em que o Supremo já se posicionava nesse sentido. Vejamos lá. Possibilidade de remuneração inferior ao salário mínimo a servidor com jornada de trabalho reduzida. Vê-se que, em razão do direito constitucional à remuneração não inferior ao salário mínimo, aplicável aos servidores públicos, em razão do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, não comporta exceções. Assim, esse entendimento de ser conferido, no caso do servidor, deve ser conferido, melhor dizendo, que trabalha em regime de jornada reduzida. Então, ressalta-se aqui que a possibilidade de redução da jornada de trabalho não afasta nem tempera a aplicabilidade da garantia constitucional do salário mínimo. A previsão do salário mínimo encontra-se lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Então, é um direito social do trabalhador a previsão desse salário mínimo. E essa garantia ela foi estendida aos servidores públicos pelo artigo 39, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, invocou como fundamentos a dignidade da pessoa humana, né, em receber o salário mínimo, e também a chamada vedação ao retrocesso. No âmbito dos direitos sociais, após um direito social ele ser consagrado, não é mais possível que ali haja um retrocesso, ou seja, que aquela garantia seja de alguma forma diminuída. Então, também o chamado efeito cliquet. Nesse caso, pela vedação ao retrocesso no âmbito dos direitos sociais, também não seria possível aqui reduzir o salário mínimo, mesmo que o servidor público labore em jornada reduzida de trabalho. E, a fim de aprofundamento aqui do conteúdo, eu queria trazer para vocês aqui duas súmulas vinculantes também relacionadas ao tema. A primeira diz respeito a qual deve ser essa garantia? Essa garantia do salário mínimo em relação aos servidores públicos, ela deve ser estendida ao total da remuneração recebida pelo servidor ou ao seu vencimento básico. Segundo o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante de 2016, essa garantia ela refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Então vejamos lá, o artigo 7º, inciso 4º, e o artigo 39, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Então, no caso concreto, aqui houve o ajuizamento de uma ação por parte de um servidor público que tentava aqui impedir que o seu vencimento básico ele fosse inferior ao salário mínimo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse caso é inaplicável, tendo em vista que a garantia do salário mínimo, prevista nesse artigo 7º, ele é alusiva ao total da remuneração recebida pelo servidor. Então é possível ali que uma Constituição estadual, a norma estadual preveja ali até mesmo em relação ao vencimento básico ser inferior ao salário mínimo. O que não é possível é que o total da remuneração percebida pelo servidor público ele seja inferior ao salário mínimo. E também que é importante ressaltar, na parte final desse julgado, o Supremo Tribunal Federal traz uma importante previsão, que esse entendimento ele não se aplica aos militares em relação a que a Constituição prevê um regime totalmente específico. Então, essa garantia do salário mínimo ela se estende aos servidores públicos civis, pela norma de extensão do artigo 39, parágrafo 3º, e aos trabalhadores em geral, pelo artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Desse entendimento, nós temos uma outra súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 6, que prevê que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, ou seja, aqueles que estão prestando um serviço militar obrigatório, também chamado de conscritos. Então, aqui o precedente representativo afirma o seguinte, que a Constituição não estendeu aos militares a garantia da remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores, como, por exemplo, servidores públicos civis, por meio do artigo 39, parágrafo 3º. Então, os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório, eles exercem um munus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Então, seria possível, sim, que, em relação aos praças iniciais ali, os chamados conscritos, eles tenham uma remuneração inferior ao salário mínimo. Então, vamos voltar aqui à tese veiculada, né? Tema 900 de repercussão geral, para finalizarmos. Vamos reler aqui.
É proibido o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Então, gravem aqui a tese, com certeza será alvo de cobrança nos próximos concursos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da dica. Um grande abraço e bons estudos.